Queridos irmãos, a primeira leitura é um trecho riquíssimo da primeira carta de São João. Ele começa dizendo: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. A palavra amor aqui é a palavra grega agape. E dificilmente nós vamos entender o que São João está dizendo aqui se nós não entendermos o que significa agape. Quando os evangelistas escreveram o Novo Testamento, eles usaram o grego popular, chamado koiné. E naquele tempo, a palavra menos usada para amor era a palavra ágape, ou agape. Talvez mais certa pronúncia é agape. Utilizavam-se outras palavras. Para o amor de um homem por uma mulher, a palavra eros. Para o amor de amizade, a palavra filia, talvez até fosse a mais usada. Para o amor da mãe pelo filho, storge, o storgé. E a palavra agape não era muito usada. Por quê? Ela vem de ágo. E ágo representa aquela atitude de surpresa que alguém tem, por exemplo, quando abre a porta e há uma visita muito agradável e inesperada. Então você acolhe aquela pessoa, você recebe como se ela fosse o centro das atenções. E como isso no Oriente é muito usual, se você for à casa de um oriental, de um médio oriental, ele vai te tratar assim, como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Então, agape, no fundo, significava tão somente boa educação, mas não algo que fosse muito verdadeiro. Isso, digamos, no uso pagão. No uso pagão era assim. Então, quando nós lemos os textos gregos do mesmo período em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra agape não soa como algo muito importante. Há outras palavras que querem dizer amor e que são mais importantes. O que os evangelistas fizeram? E nós podemos até pressupor que isso vem do próprio Jesus, que é muito provável que Nosso Senhor falasse grego mesmo. Todo mundo nos tempos de Jesus falava um pouco de grego, falava um pouco de hebraico, né, naquela região, e aramaico, que era a língua do dia a dia para eles. Então eles pegaram a palavra agape, tiraram um recheio e colocaram um recheio diferente, que é o recheio do Novo Testamento. Então, agape passou a significar o amor eterno com o qual Deus, sendo infinitamente bom, se ama. Porque Ele é eterno. Ao mesmo tempo, o amor que Ele tem por nós. O amor que nós temos por Ele ao conhecer o amor que Ele tem por nós. E a conhecê-lo, porque Ele é este amor exuberante. E o amor que transborda de nós em direção aos outros, que é, por assim dizer, o certificado de que nós conhecemos Deus como Ele é. Ora, entendendo isso, fica mais fácil entender o que São João está dizendo aqui. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus.
E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece Deus, mas ama com este amor com o qual Deus se ama eternamente. Esse nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não tem ágape, quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Ontem falávamos como a fé produz o amor. Porque se a fé é o conhecimento sobrenatural de Deus, e Deus é infinitamente bom e amável, então não tem como. Nós o descobrimos como amor e, portanto, nós o amamos. Ele diz: foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Ou seja, Jesus é o emblema do amor de Deus. Porque, de fato, como diz São Paulo, se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, é porque Ele nos ama de uma maneira incondicional. Então ele diz, nisto consiste o amor. Então, um naturalista dos nossos dias talvez dissesse, nisto consiste o amor, em que a gente se goste, que a gente se queira bem, que a gente diga para o outro que o outro é fofinho, que a gente aplauda tudo que o outro faça, que a gente aceite as pessoas como elas são. O amor naturalista, que é a falsificação do amor cristão, é assim. Então, para um naturalista, o que deveria vir depois desses dois pontos seria o que eu falei. Mas São João está dizendo, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação, seria a melhor tradução, pelos nossos pecados. Como diz São Paulo, quando ainda éramos pecadores, Ele enviou o seu Filho por nós. Ou seja, ágape consiste não no amor humano, mas é Deus que nos amou. Só que nós somos pecadores. Nós não somos amáveis. Nós somos detestáveis. O pecado nos torna odiosos. Não porque Deus esteja com raiva de nós, não isso. É porque o pecado de fato nos embrutece. Embrutece a criação de Deus. Isso mesmo que isso não dependa de uma decisão dele, depende da nossa realidade objetiva. Então, por exemplo, pense você, que você preparou, por exemplo, uma mesa maravilhosa de café da manhã, linda, com porcelanato de primeira, com baixelas de prata, com guardanapos de linho, com as mais ricas guarnições, tudo perfeito, tudo maravilhoso, aquele cheiro fantástico, aquele ar cheio de acolhimento, e de repente vem alguém e estraga tudo. Você não vai se sentir feliz com aquilo. Ou seja, aquela situação objetiva faz com que tudo aquilo que você fez com amor se torne detestável aos seus olhos. Se você pudesse, você nem quereria mais ver aquilo. Foi triste. Pois bem, o pecado faz isso conosco. Ele nos torna detestáveis. Mas o que Deus fez? Porque Ele nos ama, Ele enviou seu Filho como vítima de expiação, vítima de propiciação pelos nossos pecados. A palavra expiação, a palavra propiciação para nós, ela é bem entendida.
Propiciação é como se você pegasse algo e esgotasse completamente. E descarregasse tudo aquilo que precisa ser descarregado num único instante. Então, por exemplo, digamos que você esteja com uma raiva muito grande. O que significa propiciação? Significa você derramar aquela raiva, aquela ira, aquela cólera, até que ela se esgote completamente. Quando Jesus diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida, mas o que não crê, sobre ele está a ira de Deus, obviamente por conta do pecado, ele está recorrendo à ideia de expiação, à ideia de propiciação de uma maneira inversa. Por quê? Porque ele é a vítima de propiciação, ou seja, os nossos pecados são detestáveis diante de Deus, mas ao invés de Deus descarregar a ira que nós merecíamos sobre nós, há uma vítima, que é o seu filho. O autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 10 que o filho disse ao pai ao entrar no mundo: eis que venho, sobre mim está escrito no livro, não quiseste vítima nem oferenda, por isso eu digo, eis que venho. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade se fez homem para chamar sobre si toda a ira que estava reservada para a humanidade inteira por conta dos seus pecados. E por assim dizer, na humanidade santíssima de Jesus, Deus esgotou a sua ira. Portanto, quem crê no Filho tem a vida. Quem ama a Jesus, ele diz, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Ou seja, por isso que para nós ele é central, para nós ele é tudo. Portanto, entenda, nunca foi sobre você, sempre foi sobre Jesus. Não se trata de você, nós somos cristãos. A nossa religião é o cristianismo. Não é o egonismo. Não está concentrado sobre eu. Está concentrado sobre ele. Ele é a vítima de expiação e nisso está o amor de Deus. Quem me torna amável aos olhos de Deus é Jesus. Por isso que pela fé eu preciso me unir com ele na oração que me gera o amor, que me faz receber o amor. É graças ao seu sacrifício. A esse sacrifício que começou na sua encarnação, no instante que ele se fez homem, e que se consumou quando ele diz, tetelestai, está consumado, acabou, está esgotado, foi até o fim. A expiação foi oferecida. Eu sou a vítima que esgotou a ira que era devida por todos os pecados do mundo inteiro. Quando nós depositamos a nossa fé nele, e quando nós nos unimos a Jesus, através da oração, através da Eucaristia, então nós descobrimos o que é o amor de Deus por nós. Ou seja, ele poderia se ter desviado, mas ele inventou um jeito para vir em nossa busca. Nós que somos esses seres humanos
tão cheios de coisas ruins, tão nojentinhos. Ele veio e se fez homem. Ele pegou essa criatura catarrenta que é a gente, e Ele resolveu nos amar. Nós precisamos crer nisso. Porque quando nós nos concentramos sobre nós só encontramos motivos para nos detestar, porque nós somos detestáveis. Agora, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que Ele teve um motivo para nos amar. E o motivo para nos amar é que Ele é glorificado em que nós sejamos salvos. Ele é glorificado em que nós sejamos eleitos. Ele é glorificado em que nós sejamos justificados. Ele é glorificado em que nós sejamos santificados. E tudo o que nós fazemos para crescer em santidade, movidos pela graça dEle, reverte para a maior glória dEle. Então, é sobre Ele, não é sobre nós. É porque Ele é bom. É porque Ele nos ama. E Ele é glorificado em nos amar. E é glorificado em que nós o amemos. E é glorificado em que esse amor transborde em todas as direções. Porque Ele é verdadeiro. Porque supre todas as nossas carências. Queridos irmãos, sintamo-nos verdadeiramente amados por Deus, porque é pela fé em Jesus que nós entendemos a que ponto isso chegou. Quem não crê em Jesus tem uma visão muito parcial do amor divino. Não consegue entender até que ponto esse amor chegou. Somente a fé em Jesus nos abre o acesso para a compreensão da profundidade de quem é Deus e de quão incomensurável é o seu amor por nós.